Palmeiras 3, Botafogo 1. Alexandre Jesus para o Botafogo, fez 1-0 aos 25, depois que o Palmeiras teve um gol anulado do Marcos Rocha. Esteve empatou numa jogada toda dele, uma jogada lindíssima, aos 31 do segundo tempo. Olha o tempo que demorou para o Torres marcar num gol chorado, né? Na marra, fez 2-1. E o Luigi matou num golaço, uma lindíssima jogada. O Luigi fez 3-1 para a equipe do Palmeiras. Palmeiras 3, Botafogo 1. Falando primeiramente do jogo, Fábio Piperno. Foi um jogo que o Palmeiras pressionou, ele sabia que tinha que obrigatoriamente vencer, o Palmeiras precisava do resultado, partiu para cima, tomou um gol, empatou em seguida, mas foi realmente sofrido, né? O placar de 3-1 pode passar até a impressão de que o Palmeiras venceu com folga, não foi assim. Agora, o Palmeiras que ainda respira, né? Óbvio que é a menos importante de todas as competições que ele tem. O Palmeiras, no início, optou corretamente, aliás, por girar bastante o elenco, mas a verdade é que não vai dar para pagar, né, uma marca ruim que uma eliminação deixaria, né? Sem dúvida alguma. O Palmeiras apresentou muitos defeitos no jogo de hoje outra vez. O torcedor ainda está aguardando o encaixe do time, né? Usando o Campeonato Paulista como pré-temporada ou não, a expectativa era que ia começar assim, mas num determinado momento o torcedor ia ver a melhor versão do Palmeiras. De novo, não se viu isso. Ou estou enganado, Piperno? De novo não se viu, Zé, você está correto nisso. E não vai ser vista essa melhor versão do Palmeiras tão cedo. Veja, é um Palmeiras que tem muitos problemas táticos, a gente tem falado isso em todas as transmissões. A questão de sobrecarregar todas as suas ações ofensivas no lado direito, congestiona demais por lá e do outro lado tem pouca gente. Esse tem sido um problema crônico. Agora, tem um outro detalhe. Palmeiras que ainda tem para estrear o Paulinho, praticamente o Bruno Rodrigues, que mal entrou em campo ano passado, já está 1 ano fora. O Maurício, que acaba de se contundir. O Felipe Anderson, que jogou mal ano passado, mas é um jogador de bom nível, que vai evoluir e que também se recupera. Então, ainda está faltando muita gente. O elenco pode ser reforçado? Pode, a direção está aí procurando, mas está correta a direção do Palmeiras em não rasgar dinheiro. O Palmeiras não precisa ter pressa, não precisa contratar ninguém para jogar no final de semana. Se for eliminado, paciência, torcedor nenhum gosta de ver seu time eliminado, principalmente quando sabe que ele era melhor do que os outros. Agora, os outros que eu falo, os 2 times de Série C que podem avançar aí no grupo do Palmeiras. Agora, é um Palmeiras que vai naturalmente evoluir à medida que esses jogadores que estão fora acabarem retornando. É uma crítica parecida com aquela que se fazia ao Flamengo ano passado. Porque o Flamengo precisa contratar, não sei o que, o time não está bem. O Flamengo tinha Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha fora. Um ataque inteiro. Desses 3, 2 já voltaram. O time naturalmente melhorou. Mas quando a gente estava analisando agora há pouco, o jogo do próximo domingo, ele pode jogar com 2 garotos na zaga. Sim. É normal porque os que chegaram, Bruno Fux e o... Como é que é o menino lá? O Mikael, que tá chegando. De repente ainda não estejam à disposição, não tenham condições, essa coisa toda. Você vê como algo normal? Ô Zé, só aí, tirando o Mikael, que ainda não está, enfim, acho que ainda falta alguma coisa para ele ser definitivamente contratado, né? A gente está falando de 5 zagueiros, né? Os dois veteranos que estão fora, aí por o Gustavo Gomes lesão, o Murilo cartão, 2 meninos, sendo que um já fazia parte do grupo e o outro foi integrado agora, e mais o Bruno Fux que chegou. Então, se a gente pensar em Campeonato Brasileiro, são 5 jogadores. Circunstancialmente, o Palmeiras tem só 2 em condição de jogo. Mas, na realidade, o elenco vai ter 5 ou 6, dependendo da situação do Mikael. Que também não dá para dizer, né, que são jogadores indiscutíveis, os que estão chegando. Claro. Os garotos têm muito futuro, mas também, claro, vai dar para colocar, tem que ver jogar para saber, né, como é que vão virar em termos de futuro. Bruno Fux vai ser um jogador que pode dar conta, né, na zaga do Palmeiras. O Gomes, que
de ano a ano já não é mais o mesmo Gustavo Gomes? Será que o torcedor não esperava, sei lá, um nome de mais impacto ali para garantir, para ser um xerifão ali na zaga, sem dúvida alguma? Mas eu queria agora puxar para uma outra questão. Jogadores que jogam muita bola e que não estão rendendo, né? Por exemplo, Rafael Veiga, jogo de hoje, não fez um grande jogo. E a gente pode citar outros também, né? Eu não vou colocar o Estevão, que não fez um grande jogo, mas fez um jogo maravilhoso, né? E a gente sabe, é começo de temporada, daqui a pouco ele volta a jogar o futebol dele, né? E chego até o Flaco Lopes, né? O problema é porque é início de temporada ainda, ele falou que teve um problema nessa volta, aquela coisa toda, ou não tem jeito mesmo, né? Já deu o que tinha que dar, não dá para esperar muito mais o Lopes. O Lopes, ele de fato teve um problema no começo da temporada, jogou até com uma proteção no nariz, que ele, num desses jogos em que o Palmeiras foi mal, ele irritado arrancou aquela proteção e jogou no gramado, né? Claro que isso aí atrapalhou, o técnico do Palmeiras mencionou esse fato, mas tem uma coisa, Zé, não é só isso, né? O Flaco Lopes, eu sempre achei ele um jogador de boa técnica. Só que tem uma coisa: para ser um bom centroavante, o sujeito também não basta só saber jogar futebol. Ele joga na área, então tem que, sabe, estar o tempo todo brigando lá com a zagueirada. Não pode jogar tanto tempo fora da área como às vezes acontece. Não pode querer, sabe, dar um toque mais refinado quando a situação exige um bico. Tem que solar a bola de vez em quando. Então, o Flaco Lopes tem que ralar mais, no sentido, não jogar com mais disposição, mas buscar ter mais apetite por cada bola, porque ele joga exatamente enfim, na região onde tudo se define. Por isso que eu acho que, sabe, ele ainda, às vezes, eu acho que ele tem que se concentrar mais em fazer isso. E você, Guilherme Nápoles, o Palmeiras vai precisar mesmo de um outro 9? Paulinho tá aí, daqui a pouco, a hora que entrar em forma, tem que arrumar um lugar para ele jogar. Qual é a função? Do jeito que eu tô vendo aí, né? ou ele entra ali pelo lado esquerdo ou vai sobrar. Se o Flaco Lopes continuar com essa falta de desempenho, tô achando que vai sobrar o Paulinho não fixo na área, né? Se movimentando, mas talvez aquele jogador, né? Que se movimenta, mas seja esse atacante mais centralizado. Flaco Lopes, a gente espera mais para falar, porque é começo de temporada ou não? Já dá para falar alguma coisa? Ano passado, Zé, o Flaco Lopes teve um campeonato paulista muito animador, inclusive ele foi o artilheiro da competição. Marcou quase 20 gols na temporada passada, se eu não me engano foram 19. 22, chegou a passar a marca de 20 gols na temporada passada o Flaco Lopes, um jogador que foi importante de certa forma em dado momento, mas que terminou de fato a temporada em baixa. Ele é um cara que pode agregar mais ao Palmeiras do que ele está agregando nesse campeonato estadual de fato. Mas eu acho que pensando nas ambições do Palmeiras, em título de Libertadores, em Super Mundial de Clubes, eu acho que precisa de mais. Precisa de um cara mais cascudo, mais experiente, com um faro de gol mais apurado, porque o Flaco Lopes tem perdido gols até que de certa forma fáceis. E o Paulinho, ele não chega para ser esse camisa 9 a princípio. Inclusive, na apresentação dele, a própria presidente Leila Pereira deixou claro que ele não chega para ser o camisa 9, o centroavante desse time. A expectativa com a saída do Estevão é que justamente o Facundo Torres jogue pelo lado direito, o Paulinho jogue pelo lado esquerdo e que tenha esse centroavante camisa 9 de origem. Com os meninos do banco, o Thales e o Luigi, eu acho que de fato o Flaco Lopes tem que ser o titular. Os dois meninos ainda, apesar de muito potencial, ainda são dois jogadores crus. Mas eu acho que pensando nas ambições do Palmeiras, precisa trazer um 9 de fato, um goleador. O Palmeiras continua sonhando com o Vitor Roque, né? Essa também é a realidade, né? Foi expulso hoje. Foi expulso hoje. Foi titular hoje pela Liga Conferência, né? É isso? Isso. E o time dele se classificou, mas perdeu em casa por 1-0. Havia vencido por 3 o jogo de ida, né? Mas ele foi expulso na parte final do jogo. Pois é, joga no Alviverde lá, quem sabe um Alviverde seria aqui, um baita de um reforço, hein? Esse é o cara que o Palmeiras, né, estenderia um tapete vermelho. Mauro Betti falou que voltaria pro aeroporto para buscar. Igual buscou o Borja? Igual buscou o Borja. Tá vendo, rapaz? Um amigo aqui no chat da PAN
falou, Luíde é o cara para ser o centroavante. Mas eu acho que ele vai evoluir muito. Tem o Thales também. Eu acho que... mas a questão é que não dá para colocar esse tamanho de responsabilidade nos garotos, claro. Né? É bem complicado. Para fazer parte do elenco e eventualmente aproveitar as oportunidades é uma coisa, né? Se você já chega e tem essa responsabilidade toda nas costas, é um pouco mais complicado, né? O garoto pode sucumbir a essa cobrança toda, né? Nem todos são Hendrick, Estevão, né? O pessoal também precisa entender isso. Mas merecem oportunidade, sem dúvida alguma. Eu acho até que eles estão correspondendo. Veja, o Thales outro dia ele foi apontado pelo Abel como o melhor centroavante do grupo que o Palmeiras tinha atualmente, né? O Abel andou falando isso aí. E é engraçado, né, Piperno? Porque na base, o Thales ele não era um camisa 9 até o sub-20. Ele jogava mais pelo lado do campo. E depois, de fato, no sub-20 ele se torna um camisa 9. Mas hoje é muito moda isso, né? Todo mundo quer jogar pela beirada do campo. Ninguém quer ser o camisa 10, o armador, e ninguém quer ser o 9. Poucos, né? Poucos são esse 9. Você chamou a atenção em relação ao posicionamento do Rafael Veiga. O Veiga joga muito quando joga pela direita. Mas não dá, porque tem o Estevão. Exato. Aí você falou, Facundo Lopes está fora de lugar, por isso não está rendendo tanto. Ele joga pela direita. Mas não dá também porque tem o Estevão. E aí, como é que faz? Eu hoje estava pensando, o Real Madrid, ele tem 3 jogadores que jogam pela esquerda. E os 3 jogam. O Rodrigo, a posição de conforto dele. Espaço de campo de conforto, lado esquerdo. Vinícius Júnior, posição de conforto, lado esquerdo é onde ele está jogando. Mbappé, lado esquerdo vindo para o meio, está jogando mais pelo meio. Ou seja, o Ancelotti arrumou um jeito. O Abel não tá roubando jeito pra esses caras jogarem ou é normal porque tá só começando ou os caras não têm o mesmo talento, né, pra jogar em qualquer lugar do campo dos nomes citados? Eu acho que você tocou numa questão crucial, mas ok, eu não vou... É que eu já tô me defendendo antes de levar chumbo, né? Mas tem uma coisa, o Abel tá tentando sim redesenhar o time. Você vê que, por exemplo, no último jogo o Estevão, aliás, nos últimos jogos, o Estevão, por vários momentos, circulou mais pelo meio. Até porque o Palmeiras também tem utilizado bastante o Maurício como um jogador de ataque mais centralizado, e o Maurício não é exatamente um centroavante. Ele também, já no último jogo e hoje, ele escala o Palmeiras com o uruguaio oh, meu Deus do céu. Exatamente, o Emiliano, como um volante centralizado. O Richard Rios, que é um jogador que sai mais pelo lado direito, como um meia, não foi um volante, foi, mais uma vez, um meia que apareceu. Ele. Não, e tem uma coisa que é claro: finalizou. Martínez e Aníbal Moreno são da mesma função. Os dois são primeiros volantes. Os dois são 5. Na cabeça do Abel, no último jogo, pelo menos, e no começo do jogo de hoje, bom, ele tem esses 5 centralizado, e aí ele tem o Richard Rios passando pelo lado direito e tentou o Veiga jogar pelo lado esquerdo. Durou poucos minutos hoje, o Veiga já veio para o outro lado. É incrível como o Rafael Veiga ele não consegue jogar pelo lado esquerdo. E aí não é sacanagem do jogador ou má vontade, é a característica dele. Isso faz com que o Palmeiras fique penso. Já foi assim o ano passado inteiro. E não vamos esquecer que o ano passado o Abel testou 4, 5 jogadores lá pelo lado esquerdo e nenhum deu certo. Ele tá realmente Quem deveria ser o titular ali é o Felipe Anderson, né? Sim, e definitivamente não aprovou. Né? Mas você não pode, né, já dar como algo definitivo, né? Não. Muitos jogadores demoram um pouco para começar, né, para engrenar, né? Zé, eu me lembro muito, eu gosto muito de citar o Danilo, que jogou muita bola no São Paulo, jogou muita bola no Corinthians. Sim. No Corinthians ele demorou 1 ano e meio para jogar. Exatamente. E eu acho que o Abel vai testar muitas vezes ainda, a gente vai ver isso, o Felipe Anderson, não como um homem aberto pelo lado esquerdo, mas como um criador de jogadas por aquele lado.
E essa coisa de jogador fora da posição de conforto. Claro que daqui a pouco um Felipe Anderson, se ele resolver jogar esse ano, né? Não é que ele não queira, né? Se der liga, né? E Paulinho entrando, talvez acabe esse problema, né? Mas por enquanto, Guilherme Nápoles, é algo que incomoda essa questão que Veiga e Facundo Torres, de repente, jogando fora do lugar de conforto ali, não estejam rendendo tão bem? Zé, é o Abel Ferreira, como eu disse, tentando buscar alternativas no meio desse campeonato estadual para sua falta de elenco, digamos assim. Eu não acho que o Palmeiras tem um elenco limitado, mas o treinador do Palmeiras direto pede reforços, fala que o elenco é curto, enfim. Então ele tenta, com as peças que a diretoria lhe oferece, buscar oportunidades de jogo diferentes daquilo que a gente está habituado de ver o Palmeiras. O Facundo Torres, de fato, ele está jogando fora de posição porque no lado direito tem o Estevão, que é o principal jogador talvez do futebol brasileiro, então acho que ele não tem nem muito o que reclamar, tem que sim agradecer que tá jogando. O Rafael Veiga, de fato, é um pouco uma situação difícil, porque é o principal jogador do Palmeiras para mim ali no meio de campo e ele bem, o Palmeiras também está bem. E em relação ao Maurício, foi uma oportunidade do Abel de tentar testar alguém no ataque, visto que o Flaco Lopes não vivia grande fase e o Luigi e o Thales ainda estão muito crus para serem titulares do Palmeiras.